que a utilização espacial é aplicada ao censo demográfico? Bom, boa tarde, me chamo Paulo Casulo, sou pesquisador aqui do PET. Otimização espacial aplicada ao censo demográfico para o uso de transporte ativo, né? É um estudo de caso que foi feito aqui na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, e foi na Ilha do Fundão também. O estudo ele começou em 2019, quando houve corte de verbas para o censo demográfico. E mais de 90% foi cortado de verba do IBGE, inviabilizando a pesquisa para o censo demográfico. Então, na época eu estava trabalhando como servidor temporário do IBGE e a gente estava nessa área de planejamento. Como vai fazer o censo com tanta pouca verba, né? O trabalho do censo ele é realizado de 10 em 10 anos, né? E essa proposta de otimização espacial veio dessa necessidade de como fazer a operação de forma eficiente, né? Econômica e sustentável também. Foram utilizados sistemas geográficos como SIG, como QGIS e o Transcad, que ajudaram muito na elaboração da pesquisa e da atuação da locação dos postos de coleta de dados. Foram utilizados dois critérios de alocação para transporte ativo. Foram a alocação dos postos de coleta, que é um centro onde os recenseadores levam e recebem suporte do IBGE, da matriz do IBGE para coletar dados, e o transporte dos recenseadores que vão bater de casa em casa até a região do posto de coleta. E tem o objetivo também foram minimizar os números de postos de coleta e maximizar o atendimento aos setores censitários, né? Isso para fazer uma forma mais eficiente e sustentável. A complexidade do processo ele envolve uma mobilização, uma logística que envolve todo o território nacional. Então, o IBGE, o que ele faz? Ele divide os estados, os municípios em micro-regiões, que são chamados de setores censitários. Esses setores censitários eles vão ser responsáveis por cada recenseador. Cada recenseador que foi contratado como temporário para fazer essa coleta, ele vai ser responsável por essa área de setor censitário. E cada setor censitário, e cada recenseador, ele é subordinado ao supervisor que fica alocado nesses postos de coleta, dando suporte para outros recenseadores. Eu voltei. Deixa eu passar para frente. O estudo tem uma proposta também de ser na Ilha do Governador como uma região de estudo para poder ser propagado, para ser propagado para outras localidades nacionais. Foi utilizada a distância de conceito máxima possível de caminhada e de bicicleta. O IBGE chegou a fazer pesquisas com a utilização de bicicletas, de aluguel de bicicletas, e inclusive de bicicletas elétricas também, para poder maximizar as distâncias percorridas pelos agentes. Então, aqui, como eu falei, o setor censitário ele é dividido em uma área urbana, né, onde tem um número limitado de domicílios, onde o recenseador ele vai visitar todos esses domicílios para coletar dados dos moradores, de como a população está vivendo, né, de todos esses dados que vão ser abertos e disponibilizados depois. Para isso, foram contratados mais de 183 mil servidores temporários, né, inclusive supervisores, agentes e técnicos e analistas.
Para fazer essa operação, foi verificado problema de demanda, né, problemas de localização, para poder mitigar essas atividades. Então, os problemas de localizar facilidades, de como assessorar os postos de coleta, onde locar os postos de coleta, foram gerados centros para facilitar essa cobertura regional. Cada centro de posto de coleta ele é alocado em uma região que atenda o máximo possível dessas regiões e desses recenseadores. Então, através de otimização espacial, a gente centraliza uma distância máxima possível de percurso a pé ou de bicicleta, e essa distância ela centraliza todos os atendimentos num ponto só para poder utilizar. Esse tipo de atividade, o Transcad que existe, foram essenciais para esse tipo de trabalho. Como eu falei, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que a pessoa tem a possibilidade de percorrer 100 minutos de ciclismo urbano ou 170 minutos de caminhada. Então, com esses dados, a gente implementou a distância, calculou a distância máxima possível, né, através de velocidade média de pedestres e de ciclistas, e definiu essa distância máxima possível. Os procedimentos de análise foram quantificados através de plataformas e confecção de mapas. Então, uma estruturação metodológica, a gente elaborou a caracterização da área de estudo, as coletas de dados dos setores, definição da estrutura viária, que são importantes para a acessibilidade dos licenciadores, o georreferenciamento de toda a infraestrutura viária, a modelagem da rede, a calibração de cenários, né, da alocação dos postos, análise e a análise de resultados. A área de estudo foi aqui escolhida para a região, foi a Ilha do Governador e a cidade universitária. Em 2010, no último censo, os setores eram aproximadamente 325 setores na área da região. Com o crescimento demográfico, para melhor operacionalização, foi dividido em mais setores. Então, aumentou mais setores para poder atender o máximo possível aumentou para 372 setores, né? Aqui a caracterização dos setores, a estrutura da malha viária, que a gente pegou todos os dados das vias, características das vias, né? E também as centralidades dos setores censitários. Aqui já como resultado, depois de todo o processamento com o QGIS e com o Transcad, a gente processou os dados, viu a maior forma de atendimento por cada bairro. Então, os postos de coleta foram alocados de forma a atender um suporte do outro. Ou seja, se um posto de coleta precisar de um socorro de um outro local, ele pode contar com um posto mais próximo, por bicicleta ou por caminhada. Aqui, como já tem as linhas de desejo de caminho, né? Então, as distâncias maiores que foram encontradas, que foram de transporte motorizado, foi a cidade universitária, e das linhas amarelas que necessitam de bicicleta, e as outras que podem ser utilizadas como transporte ativo, caminhada ou bicicleta. Depois dos dados manipulados e processados, nós geramos essa matriz OD, onde tivemos acesso às distâncias máximas, né, possíveis. Então, em vermelho está a necessidade de deslocamento motorizado. Em amarelo, os deslocamentos que necessitam apenas por bicicleta, né? E em verde, os deslocamentos que podem ser por bicicleta, por caminhada
ou bicicleta. O outro ponto de atendimento foi aos setores censitários e atender aos recenseadores que precisavam de suporte nos postos de coleta. Então, nós calculamos também, processamos os dados e vimos as centralidades para atendimento dos setores censitários, para cada recenseador ir ao posto de coleta mais próximo. Então, teve uma distribuição e a gente fez desses 372 setores ligados aos 15 postos de coletas gerados, né? Otimizados. O estudo mostrou que dos 372 setores censitários, apenas 10 setores ficaram com distância, com necessidade de veículo motorizado. Os outros 97% podem ser feitos por caminhada ou por bicicleta, né? Esse estudo também se baseou numa problemática de transporte inerente para as atividades, não só do Censo Brasileiro, mas também como atividades que envolvem todo o conceito nacional, né? Então, isso pode ser aplicado e reprodutivo para campanhas de vacina, para zoneamento eleitoral e para provas do Enem, como um exemplo para trabalhos futuros. É isso, gente. Obrigado. Obrigado pelo pessoal do Laboratório de Sistemas de Eu estou um pouco nervoso, desculpa. Deixa eu olha, eu tenho procurado, deixa eu pegar todo mundo à vontade, contando umas piadas completamente sem graça. Mas fica à vontade, porque é de todo mundo. Assim. A gente é mais fácil. Agora, eu acho que a pandemia intensificou um pouco a ansiedade. Não, isso não fica errado. Então, olha, parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho uma pergunta. Nessa análise que vocês fizeram de ciclovia, de deslocamento de bicicleta, vocês levaram em consideração a parte de infraestrutura, ciclovia, Não, isso aí ficou como uma proposta futura, né, de trabalho, porque assim, o IBGE estava mais preocupado com como vai ser o deslocamento, se tem acesso viário ou caminhada, ou nem se seja um caminho de pedestre, para percorrer esse caminho. Mas fica como sugestão de trabalhos futuros a questão da infraestrutura. A gente chegou até a ver no mapa de infraestrutura como comparar posições de infraestrutura, se tem ciclovia ou não, né? Mas como a preocupação o foco era o atendimento à comunidade e ao posto de coleta, a coleta de dados em si e ao atendimento ao suporte, então a pesquisa centralizou mais nessa parte de acessibilidade, né? Pois não, tudo bom? Tudo jóia. Na verdade, são dúvidas, tá? Sim, sim. São distâncias que vocês coletaram, são milhares, distâncias que levaram em consideração? Não, são distâncias, eu tenho até um slide que ele mostra o caminho que percorreu. Sim. É que assim, no processamento eles mostram só as linhas de desejo, né? Quando você processa os dados no Transcad ou no QGIS, eles mostram as linhas de desejos. Mas ele mostra também, assim, tem como gerar o caminho, mas é individual. Ele gera o caminho curto percorrido, né? Isso aí eu posso até mostrar, se vocês tiverem dúvida, como se faz isso. Mas o cálculo é feito por caminho de distância mínima possível. E também essa ferramenta utilizada também, ele pode ser também atribuindo custos, né, nas vias. Você pode falar que a velocidade da via é 30, a outra é 100 por hora, qual o caminho mais rápido. Então, tem essa facilidade da ferramenta atribuir custos também no deslocamento até os centros. E os pontos que são localizados
usando ele como base, né? São pontos viáveis ou foi ponto que o QG viu ali? Não, são pontos que, assim, uma das grandes vantagens do Transcad é que ele gera os centros, a gente gerou os centros pelo QGIS, mas quando você transporta isso para o Transcad, ele permite você editar esses pontos centrais. Então, você pode alocar eles a gente alocou em centros, em pontos de escola, em pontos que sejam de órgão público, né? Então, aqui na Ilha do Fundão, por exemplo, a gente conseguiu um ponto lá, o IBGE conseguiu um ponto lá dentro do SEMPS, né? Uma sala dentro do SEMPS. Então, seria lá o posto de coleta dentro dessa região. Os outros pontos, a gente também conseguiu manipular os dados, a gente baixou os dados do Data Rio, teve uma colega que apresentou um trabalho sobre escolas, né? Então, o Data Rio, ele tem todas as escolas municipais e particulares, e escolas particulares. Então, você consegue baixar esses shapes com essas informações e alocar esses pontos. Se o IBGE bota assim a premissa, a gente vai botar uma sala de uma determinada escola pública para centro de coleta do IBGE. Isso foi feito em grande maioria dos lugares. Atribuir uma escola, um órgão público para ser uma sala do IBGE para poder receber suporte, para dar suporte aos recenseadores e aonde ficam alocados os supervisores. Então, a gente alocou esses pontos com essa premissa de ser um ponto de escola pública, né? Um ponto que o IBGE consiga um contrato, um aluguel de um local, e edite esses pontos no Transcad. O Transcad, você abre lá um menu lá, tem lá as coordenadas, você altera as coordenadas do Centroid e ele aloca perfeitamente no local que você deseja. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, senão a gente acaba essa... Irmão, professor João, eu tenho uma pergunta rapidinha, mais uma dúvida também. Tem o QGIS Transcad, né? Eu fiquei na dúvida com relação a baixar a gente do Maps, transformar ela em roteado, se você fez isso no QGIS ou no Transcad, e a matriz de distância, se você calculou lá no QGIS, ou fez também no Transcad. Sim. Esse processamento foi feito no QGIS. Né, da coisa. O próprio QGIS ele já tem algumas ferramentas que permitem esse tipo de processamento, né, de distâncias mínimas. Tem uma ferramenta chamada Kinect, que você abaixa um pouquinho do coisa, que ele gera esses caminhos mais curtos, né, ou por custos, você pode botar por custos ou por caminho mais curto. Nós daqui, no caso, como as velocidades eram fixas, né, de velocidade pedestre e de bicicleta, então nós utilizamos o caminho mais curto para o processamento, e nesse processamento foi utilizado o QGIS. Posso dar uma sugestão? Da próxima vez você pode usar, por exemplo, pegar essas escolas, pontos de não sei o que, como todos os candidatos para você mandar seu modelo. Você vai conseguir um resultado melhor do que você já fez. Eu já fiz isso para outras coisas. E daí eu vou dar uma sugestão, assim, daí fica mais para todo mundo. Quando eu olhei seu título, eu acho que eu umas 3 vezes pensando o que você tinha feito. Sempre pense o seguinte, quando a gente vai escrever, se o título está de trabalho, não é uma crítica, para a gente se inspirar, para a gente melhorar como pesquisador. Tá? Quando você falou otimização espacial aplicada ao censo, eu falei, como será que ele otimizou o censo? Tá? Foi o que veio na minha cabeça. Então, assim, eu acho que assim, escrever é um desafio muito grande, principalmente para quem é jovem, ou é jovem na escrita científica. Então, assim, se pergunte se o título faz sentido, porque o seu trabalho está super interessante. Mas não era uma coisa que talvez me interessaria se eu não tivesse aqui sentada, porque o centro do lugar é o meu grupo de sala. Mas você está de parabéns pelo seu trabalho. Tá? Obrigado. Não é uma crítica, é uma crítica construtiva do que você melhor. Sim. Obrigado. Então, ótima sugestão. É isso, é difícil você escrever aquilo que você quer fazer. Então, às vezes você escreve uma coisa, né, diz outra. Então, é um problema que você tem que pede para alguém ler, para o terceiro ler.
alguém que não entenda do assunto e pergunta, você entendeu isso? Se você for casado, pergunta a sua mulher. Tá? Se ela entender, está ótimo. Que bom. Obrigado.